Olá, queridos. Meu nome é Luciana Diane, eu sou pastora e hoje eu tô aqui no meio dessa quarentena para trazer uma mensagem para vocês. Deixa o seu like se você for abençoado com essa mensagem e se inscreva no canal para que outras pessoas também possam ter acesso a esse canal, a essa mensagem, ok? Queridos, diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo, eu tirei um tempo para buscar a Deus, para poder orar e para estudar, né? Eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, eu sou uma estudiosa da palavra de Deus e nesse tempo eu tenho ouvido muitas coisas, né? Eu tenho ouvido que outros pastores, outros pregadores falar que chegou o tempo do Apocalipse, né? Que chegou o tempo da volta de Cristo. E faz muito tempo que eu estudo escatologia, faz muito tempo que eu estudo o livro de Apocalipse, a respeito das visões, né, a respeito das linhas de pensamento. E hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma palavra a respeito disso, né? Eu respeito a sua opinião, mas tudo que eu vou falar aqui hoje é a respeito daquilo que eu tenho estudado, não de hoje, de muito tempo, de muitos anos atrás, que eu tenho estudado a respeito das linhas de pensamento, né? Não sei se você sabe, mas nós temos 3 linhas de pensamento que são os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? Que isso diz respeito ao período de arrebatamento e à volta de Cristo. E eu gostaria de falar para vocês, querido, que a minha visão nesse tempo de Covid-19, de toda essa situação que nos pegou, né, desprevenidos e que realmente tem sido períodos difíceis, períodos assim, muito difíceis mesmo. O que eu tenho para dizer para vocês é que não só a minha opinião, mas diante daquilo que a palavra de Deus nos diz, que ainda não é o período apocalíptico, né? Não, na minha visão e naquilo que diz a palavra de Deus. E hoje o Senhor me trouxe um texto em Joel, e eu quero ler esse livro para vocês em Joel, que tem tudo a ver nessa situação que nós estamos vivendo, né? E fala também. O Joel é um profeta, é um dos profetas menores da Bíblia, e ele também compara uma situação que o povo de Israel estava vivendo com o final dos tempos. E eu quero ler esse livro para vocês em Joel. Eu quero ler Joel 2, a partir do versículo 18, que diz assim: Deus abençoa novamente a terra. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: Agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite, assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no Mar Morto, e os que vêm atrás cairão no Mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas, e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as de outono e as da primavera, muita chuva, como no passado. A colheita de trigo será boa e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos
destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, sabendo que eu, Senhor, sou seu Deus e que não há nenhum outro Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. Agora fala assim, o dia do Senhor. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. E depois fala que Deus julgará as nações, enfim. Então, queridos, essa é a minha visão, é a minha crença, e tudo aquilo que eu tenho estudado, né? Vocês sabem que o Sermão do Monte, que está em Mateus 24, é o texto base que fala a respeito da volta de Jesus, e depois vários outros textos da Bíblia vão se encaixando como um quebra-cabeça. E nesse texto de Joel, o povo de Israel estava vivendo uma situação muito difícil com as pragas, né, ali daqueles vários gafanhotos, e ali aquela situação, aquela circunstância trouxe um arrependimento e trouxe uma busca muito grande do povo de Deus. E depois que as pessoas se voltaram para o Senhor, que houve arrependimento, que trouxe a volta das pessoas para o Senhor, Joel trouxe essa palavra que eu acabei de ler para vocês. Ou seja, e eu creio que nesse tempo que a gente está vivendo, com toda essa situação do Covid, eu creio que essa circunstância o Senhor está permitindo para que haja arrependimento e para que haja um mover do Senhor de aproximação, de conversão genuína. Queridos, as pessoas precisam entender que com Deus não se brinca. As pessoas precisam entender que não se escarnece de Deus. Precisa haver um posicionamento. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, que aquele que estava sujo ia se sujar cada vez mais, e aquele que estava limpo ia se limpar cada vez mais. Então, e o Senhor, Ele vai fazer divisão desse povo. Ele vai fazer. Né? Então agora nesse tempo, é tempo de nós aumentarmos a nossa fé. É tempo de nós crermos que o nosso Deus, Ele é fiel para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós estamos pensando ou pedindo, né? Eu creio que agora é tempo dele fazer diferença, aqueles que servem a Ele, aqueles que não servem a Ele, né? Eu quero ler um outro texto para vocês, que está em Êxodo, quando o Senhor ordenou Moisés a resgatar o povo do Egito, né? As primeiras pragas que foram liberadas ali no Egito, os magos eles tentaram copiar, mas a partir da quarta praga, né, que foram as moscas, o que aconteceu? Os magos eles começaram a ver que realmente tinha o dedo de Deus, e a partir daquele momento, ali em Êxodo capítulo 8, ali no versículo 22 está escrito assim: mas naquele dia separarei a região de Gósen, onde mora o meu povo,
para que ali não haja moscas. Assim, você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui, neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Então, meus queridos, meus amados, eu creio nisso. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que nesse tempo, o Senhor vai começar a fazer diferença entre aqueles que são verdadeiramente fiéis a Ele, aqueles que realmente não têm se envergonhado do nome do Senhor, aqueles que realmente têm levado essa palavra para o Brasil e para o mundo. Então eu creio nisso. E por mais que os dias tenham sido maus e difíceis, nós temos que perseverar em fé. E esses dias chegou até mim através do WhatsApp. Eu nem cheguei a abrir, um pastor falando que era a abertura dos selos. Queridos, ali em Apocalipse diz que quando os selos começam a ser abertos, que o Senhor ordena a morte de um quarto da população. Queridos, nós não temos esse número. O percentual, o vírus, o Covid-19, ele é um vírus mortal, sim, mas o percentual de morte é em torno de 2 a 3%. E mesmo que nós juntarmos fome e guerra, nós não temos esse percentual. E no texto que eu li para vocês em Joel, que eu estou comparando a situação que nós estamos vivendo hoje, fala que depois desse tempo vai vir um grande avivamento. Vai vir um grande avivamento que o Espírito Santo ele vai vir sobre a terra, sobre os velhos, sobre as crianças. E nós não tivemos ainda esse grande avivamento. Certo? Então, e fala muito claro em Joel, fala muito claro que esse avivamento virá antes do terrível dia do Senhor, certo? E nós não tivemos esse tempo ainda, né? E todas as palavras proféticas que falam desse tempo que antecede a volta do Senhor, desse tempo que antecede o arrebatamento da igreja, é muito claro. Né? E outra coisa, muitos eventos ainda para acontecer ali em Israel, a questão do anticristo, a questão das 10 nações que vão se juntar, a nova ordem mundial, o anticristo se manifestando, a gente não tem isso ainda. Isso não aconteceu ainda, né? Pessoas se dizendo que é Cristo, se passando pelo Messias, né? Então, hoje em dia, com todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, nós falamos, isso é coisa do anticristo, mas nós não temos ainda uma pessoa que nós podemos falar, que nós podemos desconfiar, esse é o anticristo. Não, o anticristo ele não se levantou ainda sobre a terra, né? Então, assim, então nós não começamos ainda a viver situações apocalípticas, né? Tudo isso que está acontecendo são situações para que nós nos acheguemos ainda mais ao Senhor, para que nós venhamos nos santificar mais e para as pessoas se voltar para o Senhor, né? Precisa haver um posicionamento cada vez maior da nossa parte, né? Então, eu quero deixar essa palavra, é tempo de nós buscarmos, é tempo de nós orarmos. No domingo passado, nós tivemos um dia em que o nosso presidente da República, ele decretou um dia de jejum, um dia de oração. Queridos, esse dia foi memorável. Nós nunca tivemos na história do nosso país um presidente que levantasse o nome do Senhor. E eu creio que isso fez muita diferença, muita diferença. Muitos criticaram, mas eu creio que não é tempo de crítica, eu creio que é tempo de união, eu creio que é tempo de nós não termos bandeira de igreja, placa de igreja, porque no céu não vai ter placa de igreja, certo? Então eu creio que é tempo de nós
banirmos isso. É tempo de nós sermos um em Cristo, certo? Então isso foi muito válido, sim. Eu guardei esse dia, eu consagrei esse dia ao Senhor, eu orei, eu jejuei, eu busquei o Senhor, eu fiquei lendo a palavra e, enfim, e isso para mim foi algo que o meu coração se alegrou demais da conta, porque a palavra de Deus diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor, certo? Então, queridos, vai ser o Senhor que vai abater aquele que está com má intenção. Então, o Senhor, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. E nesse momento, nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele não se ausenta do trono. Ele não se ausenta do trono. Então, é um momento de nós não temermos. Nós não temos que entrar em pânico. Nós temos que confiar. Confiar, a palavra é confiança, a palavra é fé. A palavra é nós olharmos para o alto, para o alvo que é Cristo. Então, queridos, eu quero nesse dia, eu quero deixar essa palavra de encorajamento para vocês e quero dizer que é tempo de nós mergulharmos na palavra de Deus, estudarmos, buscarmos do Senhor, porque só Ele tem respostas para nós, ok? E no nome de Jesus eu também quero orar. Eu quero orar agora junto com vocês. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero nessa hora, Senhor, eu quero orar junto com os meus amados irmãos, pessoas que me seguem, Pai, no Brasil, no mundo. Eu sei que eu tenho seguidores, Pai, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai, como diz o Salmo 91, que praga nenhuma chegará à nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, casa fala de família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha cobrir as nossas vidas com o teu poderoso sangue, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha acampar os teus anjos ao nosso redor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos dê todo tipo de livramento, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê todo tipo de livramento, ó Deus, nesse tempo difícil, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor entre com recurso, com a providência sobre as nossas vidas, porque só o Senhor conhece as nossas necessidades e o que deseja o nosso coração. Pai, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço nessa hora, Deus, e eu quero te pedir, Senhor, que esse vídeo venha alcançar todas as pessoas que estão precisando de um incentivo, de uma palavra de fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, um grande beijo no coração de vocês. Até o meu próximo vídeo.